Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Leitura meditativa do Livro do Céu de Luísa Picarreta. A chamada às criaturas, a ordem, ao seu posto e a finalidade para a qual foram criadas por Deus. Volume 1. Breve introdução. Nos escritos de Luísa Picarreta se distinguem claramente 3 etapas, que são: desde que Nosso Senhor começa a falar até o volume 10, vai ensinando os diferentes caminhos da santidade humana baseada na prática de diferentes virtudes. Junto a isso, lhe fala de sua vontade, porém não sobre a forma sublime de viver nela e dela, senão sobre a grandeza de fazer a divina vontade adequar-se a ela, no abandono nela. Não lhe dá o conhecimento do viver no seu querer, ou seja, a vai exercitando-a na santidade humana, a qual para Luísa é estritamente necessário para depois passar à santidade do viver no reino do divino querer. Luísa é a primeira filha da divina vontade. É nela onde se leva a cabo a primeira transmissão do reino desta vontade e, graças a ela, todos os demais podem chegar a este reino. No volume 11, é o volume da mudança, onde Nosso Senhor Jesus Cristo lhe ensina que a santidade humana não é tudo e que ele já não quer essa espécie de santidade baseada nas virtudes, senão que deseja a santidade do viver em seu querer, ou seja, a santidade divina. Do volume 12 ao 24 é a coleção de material, isto é, verdades acerca do reino da divina vontade operante na criatura. Ainda é uma etapa onde se combinam os sofrimentos, a obediência, a resignação, mas com uma clara nota de fazê-los ressurgir de modo divino, ao lado de uma atividade plena e operante na divina vontade. Na última etapa, do volume 25 ao 36, é a conclusão, ou seja, o construir o grandioso edifício de seu reino na alma, aprender como se vive, que passa com a criatura quando mora neste reino e, sobretudo, que se lhe achega a Deus quando a alma se entrega plenamente na feliz vontade. Volume 1, capítulo 1. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por pura obediência começo a escrever. Tu sabes, ó Senhor, o sacrifício que me custa fazer e que me submeteria a 1000 mortes antes de escrever uma só linha das coisas que passaram entre tu e eu. Ó meu Deus, minha natureza treme, sente-se esmagada e quase desfeita só de pensar. Ah, dá-me a força, ó vida da minha vida, a fim de que possa cumprir a santa obediência. Tu, que deste a inspiração ao confessor, dá-me a graça de poder cumprir o que me é mandado. Ó Jesus, ó esposo, ó minha fortaleza, a ti me dirijo
A ti venho, em teus braços me introduzo, me abandono, me repouso. Ah, me consola em minha aflição, e não me deixe só e abandonada. Sem sua ajuda estou certa que não terei força de cumprir esta obediência que tanto me custa. Me vencerá um inimigo e temo ser repudiada justamente por ti, por minha desobediência. Ah, olha para mim e olha para mim outra vez, ó Santo Esposo, nestes teus braços. Vê quantas trevas me rodeiam. São tão densas que não deixam entrar nem sequer um átomo de luz na minha alma. Ó meu místico Sol Jesus, resplandeça essa luz em minha mente, a fim de que faça fugir as trevas e possa livremente recordar as graças que fez à minha alma. Ó Sol eterno, manda outro raio de luz ao íntimo de meu coração e o purifique da lama em que jaz, o queime e o consuma em teu amor, a fim de que ele, que mais que tudo provou as doçuras do teu amor, possa claramente manifestá-las a quem está obrigado. A culpa é minha, meu Sol Jesus. Manda outro raio de luz ainda sobre meus lábios, para que possa dizer a pura verdade, com a única finalidade de conhecer se é verdadeiramente você ou bem ilusão do inimigo. Mas, ó Jesus, quão escassa de luz vejo-me ainda nestes braços teus. Ah, contenta-me tu, que tanto me amas. Continua a mandar-me luz. Ó meu sol, meu belo, propriamente quero entrar no centro, a fim de ficar toda abismada nessa luz puríssima. Faz, ó sol divino, que esta luz me preceda adiante, me continue junto, circunde-me por toda parte, se introduza nos mais íntimos esconderijos de meu interior, a fim de que, consumindo meu ser terreno, transforme tudo em seu ser divino. Virgem Santíssima, Mãe amável, venha em meu auxílio. Obtenha-me de você e meu doce Jesus graça e força para cumprir esta obediência. São José, meu amado protetor, Senhor nessa circunstância. Arcanjo São Miguel, defenda-me do inimigo infernal, que tantos obstáculos me põe na mente para fazer-me faltar a esta obediência. Arcanjo São Rafael, e tu, meu anjo guardião, vinde assistir-me e acompanhar-me, a dirigir a minha mão, a fim de que possa escrever só a verdade. Seja tudo para a honra e glória de Deus, e para mim toda a confusão. Ó Santo Esposo, venha em minha ajuda. Ao considerar as muitas graças que fizestes à minha alma, sinto-me toda espantada, toda cheia de confusão e vergonha, ao me ver ainda tão má e sem corresponder às tuas graças. Mas, meu amável e doce Jesus, perdoa-me, não te retires de mim. Continua derramando em mim tua graça, a fim de que possas fazer de mim um triunfo de sua misericórdia. Nessa primeira parte, Luísa, ela, como toda mística religiosa, né, pede ajuda ao escrever o livro, né, por obediência, né, que o sacerdote havia pedido a ela que escrevesse, né, que é um sacrifício muito grande, porque ela teme, né, que não diga só a verdade, né, como muitas outras nós já vimos, né, falar, né, da sua pequenez, do seu nada, né, de ser pecadora, né, de pedir perdão, pedir ajuda. A Luísa da mesma forma, porque ela ainda, né, está na santidade das virtudes, né? Jesus a escolheu para transformá-la, né, não numa santa, mas para que ela possa ser a primeira a receber o dom de viver na divina vontade. Então é uma santidade que não é para a Luísa. Luísa não vai se tornar uma santa como até hoje ela não é, né? Ela não foi canonizada. Está em processo, mas ela não foi canonizada. Porque não é isso, né, que Deus quis dela, né? Porque ela já não está mais entre nós.
E toda a vida dela, que ela, desde os 17 anos, como é o próximo trecho, né? Quando ela estava fazendo a novena de Natal, que ela já teve a primeira experiência, né, com Jesus crucificado, e onde começou tudo, e levaria, né, 60 anos para que ela pudesse, né, já velhinha, né, acamada, durante todos esses anos, ela pudesse concluir, né, Jesus pudesse concluir através dela esses 36 volumes do Livro do Céu que ela escreveu, né, que ela começa agora por obediência, até que ela possa compreender o que realmente Deus quer dela. Ele quer que ela se transforme na primeira criatura a viver a vontade divina, a primeira criatura pecadora, né, como todos nós somos, né, que temos, né, o pecado original em nós, a viver essa vontade divina e que viveu aqui na Terra Jesus e a Virgem Santíssima. E é a essa santidade e que ele vai trazer através da Luísa, que não vai tornar a Luísa uma santa da divina vontade, mas vai fazer com que ela receba o dom para que quem ler o livro do céu, quem compreender, quem corresponder, desejar viver essa santidade divina, está possível agora, porque Luísa, ela já abriu o caminho, digamos assim, para que isso possa acontecer. Então, o primeiro passo, né, para quem quer viver a divina vontade, é fazer a consagração da sua vontade, né, dando a sua vontade humana para Deus, para que ele possa unir a vontade dele e transformar a nossa vontade na vontade dele e vivermos da vontade dele. Mas sem essa consagração, sem a compreensão, sem a consciência, sem a correspondência, não vai ser possível viver essa santidade. Então, à medida que as pessoas vão ler este livro, vão acompanhar, vão entender e se interessar, é só entrar em contato, né, lá no canal do YouTube, Fiat Voluntas Tua Brasil, né, neste canal onde está divulgado, né, as pessoas que já fazem parte, né, do grupo que estuda, medita e vive na Divina Vontade. Os trechos meditados do Livro do Céu, de vários volumes, estão ali à disposição no canal e também no site www.livrodocel.com.br, né? Vai poder acessar para ter o PDF dos 36 volumes do Livro do Céu gratuitamente, para poder mergulhar nesse mar de conhecimento a respeito da Divina Vontade. Então, vamos para o segundo trecho, capítulo 2. Começa a sua narração aos 17 anos e se opõe às primeiras duas meditações. E agora começa a novena do Santo Natal. Aos 17 anos, preparei-me para a festa do Santo Natal, praticando diferentes atos de virtude e mortificação, honrando especialmente os 9 meses que Jesus esteve no seio materno, com 9 horas de meditação por dia, referentes sempre ao mistério da encarnação. Primeiro, como por exemplo, em 1 hora me punha com o pensamento no paraíso e me imaginava a Santíssima Trindade, ao Pai que mandava o Filho à terra, ao Filho que prontamente obedecia ao querer do Pai e ao Espírito Santo que consentia nisso. Minha mente se confundia tanto ao contemplar um mistério tão grande, um amor tão recíproco, tão igual, tão forte entre eles e para com os homens, e na ingratidão destes, especialmente a minha, que nisto teria ficado não 1 hora, mas todo o dia. Mas uma voz interna me dizia: chega, vem e vê os outros maiores excessos do meu amor. Segundo, então minha mente se punha no seio materno e ficava estupefata ao considerar
aquele Deus tão grande no céu e agora tão humilhado, diminuído, restringido, que quase não podia mover-se nem sequer respirar. A voz interior dizia-me: vês quanto te amei? Ah, dá-me um lugar em teu coração. Tira tudo o que não é meu, porque assim me darás mais facilidade para poder me mover e respirar. Meu coração se desfazia, lhe pedia perdão, prometia ser toda sua, me desabafava em pranto, sem embargo, digo, para minha confusão, voltava a meus habituais defeitos. Ó Jesus, quão bom foste com esta criatura miserável. E assim passava a segunda hora do dia, e depois, pouco a pouco, o resto, que dizer tudo seria aborrecer, e isto fazia-o às vezes de joelhos, e quando era pedida de fazê-lo pela família, fazia-o mesmo trabalhando, porque a voz interior não me dava nem trégua nem paz, se não fizesse o que queria. Assim que o trabalho não me era impedimento para fazer o que devia fazer. Assim passei os dias da novena. Quando chegou a véspera, me sentia mais que nunca acendida por um insólito fervor. Eu estava sozinha no quarto quando o menino Jesus me foi apresentado, todo bonito, sim, mas tiritando, em atitude de querer me abraçar. Eu me levantei e corri para abraçá-lo, mas no momento em que eu ia estreitar, desapareceu. Isto se repetiu 3 vezes. Fiquei tão comovida e acesa de amor que não sei explicar. Mas depois de algum tempo, não o levei mais em conta e não o disse a ninguém. De vez em quando caía nas habituais faltas. A voz interior não me deixou nunca mais. Em cada coisa me repreendia, me corrigia, me animava. Em uma palavra, o Senhor fez comigo um bom pai, como um bom pai com um filho que tende a desviar-se, e ele usa todas as diligências, os cuidados, para mantê-lo no reto caminho, de modo de formar dele a sua honra, a sua glória, a sua coroa. Mas, ó Senhor, muito ingrata te tenho sido. Então, nessa segunda parte, a Luísa, ela começou a narração dela, né, das 2 primeiras meditações da novena do Natal que nós fizemos, né, que está no canal aqui, as novenas de Natal. E ela tem 17 anos, e aí ela começa nessa meditação profunda a respeito, né, do nascimento de Jesus, né, de tudo que ele passou no ventre da Virgem Maria, a ingratidão humana, né, tudo isso ela meditava com profundidade e ela queria muitas vezes meditar ajoelhada. Ela passaria horas e horas, teve um trecho que ela ficou 9 horas meditando só num trecho, só num dos dias da novena, ficou 9 horas meditando. E a família percebia isso e reclamava. Então ela passou a fazer essa meditação trabalhando. Então o fato de ela não estar ajoelhada não era impedimento para ela fazer, porque ela tinha uma voz interior que a chamava, né, a fazer essa meditação, né? E é isso que acontece com quem vive na divina vontade, né? Jesus passa a morar dentro da criatura e essa voz interior é realmente Jesus falando, né? É Ele falando na nossa mente, né? Nos orientando, nos aconselhando, nos dirigindo. É dessa forma que acontece. Então ela já passou dali para frente, essa voz interior, ela continuou ouvindo e cada vez mais, né, essa experiência de quase abraçar o menino Jesus, né, mais para frente ela vai chegar a fazer isso, né? Então Jesus estava apenas atraindo ela, né, para ele, dessa forma tão linda, né, na forma dele bebê, né, dele criancinha. Então dessa forma que vai acontecendo, né, esse caminhar dela, né, nessa santidade das virtudes ainda, né, porque como foi falado no início, né, só a partir do volume 11 em que ela vai começar a entender, né, o que realmente Deus quer dela, né, quer que ela receba esse dom, que ela seja
a cabeça da missão, né? Aquela que vai passar por tudo para que as outras pessoas, então, que lerão esse livro, né, e que desejarem viver na divina vontade, possam viver, né? Porque tudo que ela tinha que passar, que sofrer, ela já sofreu por todos. Então é maravilhoso, né, esse conhecimento desse livro, que eu espero que vocês que estão, né, já acompanhando no canal possam estar sempre ouvindo, né? Não precisa ser na ordem, né, dos trechos, né? Pode pegar qualquer vídeo do canal, mas está sempre se alimentando dessas verdades do livro do céu, né? Desse desabafo de amor de Jesus que é este livro. Terceiro capítulo, ensina-lhe o desapego do mundo exterior. Depois o Divino Mestre dá início. Põe sua mão para desapegar meu coração de todas as criaturas, e com voz interior me dizia: eu sou o único que merece ser amado. Olha, se você não tirar este pequeno mundo que a rodeia, isto é, pensamentos de criaturas, imaginações, eu não posso entrar livremente em seu coração. Este murmúrio em sua mente é impedimento para te deixar ouvir mais clara minha voz, para derramar as minhas graças e para te fazer apaixonar verdadeiramente por mim. Prometa ser toda minha, e eu mesmo porei mãos à obra. Tu tens razão, em que não podes nada. Não temas, eu farei tudo. Dá-me a tua vontade, e isto me basta. E isto acontecia mais frequentemente na comunhão. Então lhe prometia ser toda sua. Pedia perdão, porque até aquele momento não o havia sido. Lhe dizia que verdadeiramente o queria amar. Ele rogava que não me deixasse nunca mais, só sem ele. E a voz continuava: não, não, virei contigo para observar todas as tuas ações, movimentos e desejos. Todo o dia o sentia sobre mim. Me repreendia de tudo, como, por exemplo, se me entretia demasiado falando com a família de coisas indiferentes, não necessárias. A voz interna me dizia: estas conversas enchem-te a mente de coisas que não me pertencem a mim. Circundam-te o coração de pó, de modo que te faz sentir débil minha graça, não mais viva. A Mimite, quando estava na casa de Nazaré, minha mente não se ocupava de outra coisa que dar glória ao Pai e da salvação das almas. Minha boca não dizia outra coisa que discursos santos. Com as minhas palavras buscava reparar as ofensas ao Pai. Tratava de assar os corações e atraí-los ao meu amor, e primariamente a minha mãe e a São José. Em uma palavra, tudo nomeava a Deus, tudo era feito por Deus e tudo a Ele se referia. Por que você não poderia fazer o mesmo? Eu ficava muda, toda confusa, tratava por quanto mais podia de estar sozinha. Confessava-lhe minha debilidade, pedia-lhe ajuda e graça para poder fazer o que ele queria, porque por mim só não sabia fazer outra coisa que mal. Se durante o dia minha mente se ocupava em pensar em pessoas às quais eu queria, em seguida me repreendia dizendo-me: isto é o bem que me queres? Quem te amou como eu? Olhe, se você não acabar com isso, eu te deixo. Às vezes eu me sentia dando tais e tantas reprovações amargas que não fazia outra coisa que chorar. Especialmente uma manhã, depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que ele me dava e sobre a volubilidade e inconstância das criaturas, que o meu coração ficou tão convencido que daí em diante já não foi capaz de amar a nenhuma pessoa. Ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele, isto é, a olhar para as criaturas como imagem de Deus, de modo que se recebia o bem das criaturas, devia pensar que só Deus era o primeiro autor daquele bem e que se sentia servido da criatura para me dar. Então meu coração se unia mais a Deus. Se recebia mortificações, devia vê-las também como instrumentos nas mãos de Deus,
para a minha santificação. Por isso, meu coração não ficava ressentido com o meu próximo. Então, por este modo acontecia que eu olhava as criaturas todas em Deus. Por qualquer falta que visse nelas, jamais lhes perdia estima. Se zombavam de mim, me sentia obrigada com elas, pensando que me faziam fazer novas aquisições para minha alma. Se me louvavam, recebia com desprezo esses louvores, dizendo: hoje isto, amanhã podem me odiar, pensando em sua inconstância. Em suma, meu coração adquiriu uma liberdade que eu mesma não sei explicar. Então Jesus começa a trabalhar na alma dela, né? Esse desapego primeiramente do mundo exterior, né? De tudo o que afasta ela de Deus, né? Do tudo que distrai ela, dizendo que Ele é o único que merece ser amado, pedindo que ela tirasse este mundo que rodeia, né? Pensamentos de pessoas, imaginações, né? Ficar perdendo tempo imaginando coisas, fazendo planos, né? Ficar pensando nas pessoas. Ele quer, né, esse espaço vazio no nosso coração, né? Ele nos criou assim, vazios, né? Ele criou tudo, o universo, todas as coisas do vazio. Então ele precisa criar sobre o nada. Então ele nos criou vazios de tudo e colocou esse tudo dentro de nós que é ele. Mas a criatura, né, quando quis viver da sua própria vontade, né, que foi Adão que quis comer o fruto, que quis desobedecer, que quis fazer aquilo que era a própria vontade, ele se retirou dessa vontade divina, ele perdeu esse dom. E agora, através de Luísa, esse dom está sendo trazido de volta, né? Já está, né? Desde que a Luísa, ela passou por tudo isso, escreveu esses volumes, o dom da divina vontade já está disponível para quem quiser viver nessa vontade divina. Então, ele quer esse vazio no nosso coração também, né? E tudo isso que fica na nossa mente, esses pensamentos de qualquer coisa que não seja sobre ele, né, é impedimento para ouvir ele falar na nossa mente, como ele conversava, né, com Adão, né, no paraíso. Né, eles tinham longas conversas, né, e era na mente de Adão. Ele conversava com ele no seu interior e ele, né, tinha esse diálogo com Deus, tinha essa amizade com Deus, né, viviam como um só. E é isso que ele quer, que nós vivamos com ele. Então, ele quer que nós nos esvaziemos, né, de tudo na nossa mente, deixar a nossa mente totalmente vazia de qualquer tipo de pensamento, ficar mais silencioso para ficar mais meditativo. E ele dá até um exemplo, né, para imitar a ele quando ele estava na casa de Nazaré, né, quando ele era criança, quando ele vivia ali com a mãe dele, com a família dele, né, a mente dele não se ocupava de outra coisa senão dar a glória ao Pai que todas as criaturas deveriam ter dado e não davam, né? A salvação das almas, ele ficava só pensando na salvação das almas, ficava rezando, ficava fazendo reparações. E ele não dizia outra coisa que discursos santos, né? Ele, com as palavras dele, ele procurava reparar as ofensas, porque as pessoas, elas falam muitas coisas que ofendem a Deus. Elas xingam muito, né? Falam muitos palavrões. Então Jesus só falava coisas santas para poder reparar essas ofensas que as pessoas fazem em direção a Deus, né? Com murmurações, né? Com ofensas uns aos outros, ofensas que quando nós fazemos contra o próximo, nós estamos fazendo contra Deus. Então, ele ficava rezando para atrair as almas ao amor, né, de Deus. E São José e a Virgem Maria, eles também faziam tudo por Deus e para Deus, né? Tudo se referiam a Deus, tudo que eles faziam. Né? Teve um trecho que eu li do livro da Maria Valtorta, contando toda a vida de Jesus, né? Que quando eles estavam no Egito, eles não tinham comida.
porque São José, ele não tinha ainda, quando chegou lá, ele não tinha trabalho, ele era um desconhecido, um estrangeiro, então eles não tinham o que comer. Então Nossa Senhora, né, a Virgem Maria, colocou à mesa os pratos como se eles fossem fazer uma refeição, e ali eles agradeceram ao Pai, agradeceram a Deus por não ter a comida. Então tudo para eles era motivo de glória a Deus, porque se eles estavam passando por aquele sofrimento, tinha um valor para Deus aquele sofrimento, né? Que Deus permitia que eles passassem. E viver na divina vontade é assim, né? Todo sofrimento tem um valor assim imenso, porque tudo que Jesus fez, tudo que a Virgem Maria fez, né? Que eles dois viviam na divina vontade, né? São José não vivia, não conhecia, né? Não foi ainda revelado naquela época, só agora com Luísa. Então, tudo que Jesus e Nossa Senhora faziam eram tudo atos para o bem da humanidade, para a salvação das almas. Né? Tudo que nós conseguimos de méritos que Jesus, né, obteve junto a Deus para a nossa salvação foi através dos atos deles, que eles fizeram vivendo na divina vontade. Então, tudo que eles faziam era por Deus e tudo se referindo a Deus. E Luísa fazia tudo isso, né? Estava vivendo nessas reprovações amargas que Jesus fazia com que ela passasse, para ela realmente desapegar de uma vez por toda, né? De qualquer outro tipo de pensamento que não fosse em direção a Ele. E um dia ele deu uma luz tão clara para ela de entendimento sobre o grande amor que Ele, né, tinha sobre ela, né, e sobre a volubilidade e a inconstância das criaturas, que ela ficou convencida, né? E a partir daí ela não foi capaz mais de amar mais nenhuma outra pessoa, somente a Deus. Porque as pessoas, elas são volúveis, né? Hoje você tá tratando bem, você tá com amizade com elas, elas estão te tratando da mesma forma, mas se de repente um dia elas forem pedir alguma coisa e você não puder ajudar por alguma razão, elas são capazes de virar as costas para você e nunca mais, né, te procurar, nunca mais querer a sua amizade, né, e inconstantes também, né, inconstantes em fazer o bem, né, uma hora elas começam por exemplo, a fazer uma caridade, até nas coisas boas, né, são inconstantes, começa a fazer caridade, mas daqui a pouco, né, desanima, não faz mais, né? E Jesus não, Jesus ele é sempre fiel, né? Tudo aquilo que ele se propõe a fazer, né? Ele é sempre constante, né? Ele não muda, né? E então só isso, né? Nós já nos faz querer, né? Ser como ele. E para isso acontecer, ele nos ensina a amar as pessoas sem nos separar dele, né? Olhando as criaturas como imagem de Deus. Quando nós olhamos, né, as criaturas como imagem de Deus, porque Ele assim nos criou, né, imagem e semelhança dele, e pensar que só Deus, Ele faz o bem. Se eu receber um bem de alguma criatura, como esse final de semana passado, né, do dia 27 de dezembro, foi aniversário do meu marido e a minha amiga quis fazer um bolo, uma homenagem para ele, um almoço para ele. Nós fomos na casa dela, né? Então ela é uma amizade, assim, um carinho muito grande que ela tem por mim, pelo meu marido. Então esse bem é Deus fazendo através dela em direção a nós, para nós nos sentirmos amados e queridos por Ele. Nós não somos capazes de fazer nenhum bem, é só Deus que faz. Nós somos capazes de fazer o mal. Isso sim, porque nós não fazemos com Deus. O mal nós fazemos sozinho. Mas o bem nós não somos capazes de fazer sem Deus. É Ele que faz através de nós. Mas também se eu receber assim alguma ofensa, né? Alguma pessoa falar mal de mim, eu ficar sabendo, né, que a pessoa falou mal de mim, né? Eu não fico ressentida, né? Isso eu aprendi na Divina Vontade, a não ficar ressentido, porque olhando as criaturas em Deus, a gente não deve perder a estima pela pessoa, porque
Porque hoje eu entendo, né, que vivendo na divina vontade, Jesus vive em mim. Se ele vive em mim, essas ofensas que eu vou receber não são para mim, são para Jesus. É ele que vai receber as ofensas. Tudo que vier de bom ou não tão bom das criaturas em direção a mim, não é mais a mim, é a Jesus. Eu não existo mais, né? É ele que vive em mim, é ele agora que vai receber tudo, é ele que vai responder a tudo, é ele que vai pensar em tudo, é ele que vai controlar a minha vida. Então, Jesus disse para Luísa, né? Para ela pensar dessa forma. Hoje elas me amam, me tratam bem. Amanhã podem me odiar, pensando na inconstância das criaturas. Então a gente vai ter uma liberdade, né? Porque a gente não vai ficar apegado a pessoas, a sentimentos de pessoas, né? E isso vai fazendo que esse vazio vá sendo formado dentro de nós, né? Nos desapegando disso, vai sobrando mais espaço, né? Vai abrindo mais espaço na nossa alma para Jesus viver e reinar. Capítulo 4. Purificação interior. Purificação do interior de sua alma. Quando o Divino Mestre me libertou do mundo externo, então pôs a mão a purificar o interior e com voz interior me dizia: agora estamos sozinhos, não há mais quem nos perturbe, não está agora mais contente que antes, que devia contentar a tantos e tantos? Olha, é mais fácil contentar um só. Deves fazer de conta que eu e tu estamos sozinhos no mundo. Promete ser fiel e eu verterei em ti tais e tantas graças que tu mesma ficarás maravilhada. Depois continuou a dizer-me: sobre ti fiz grandes desígnios, sempre e quando tu me corresponderes. Quero fazer de ti uma perfeita imagem minha, começando desde que nasci até que morri. Eu mesmo te ensinarei um pouco cada vez o modo como o farás. E acontecia assim. Todas as manhãs, depois da comunhão, dizia-me o que devia fazer no dia. Direi tudo brevemente, porque depois de tanto tempo é impossível poder dizer tudo. Não me lembro bem, mas me parece que a primeira coisa que me dizia que era necessária para purificar o interior do meu coração era o aniquilamento de mim mesma, isto é, a humildade. E continuava dizendo-me: olha, para fazer com que eu derrame as minhas graças no teu coração, quero fazer-te compreender que por ti nada podes. Eu me cuido muito bem daquelas almas que se atribuem a si mesmas o que fazem, querendo me fazer tantos furtos de minhas graças. Em vez disso, com aquelas que se conhecem a si mesmas, eu sou generoso em verter a torrentes minhas graças, sabendo muito bem que nada se referem a elas mesmas. Agradecem-me e têm a estima que convém. Vivem com medo de que, se não me corresponderem, posso tirar-lhes o que lhes dei, sabendo que não é uma delas. Pelo contrário, nos corações que fedem de soberba, nem sequer posso entrar em seu coração, porque inflado deles mesmos não há lugar onde possa me colocar. As miseráveis não levam em conta minhas graças e vão de queda em queda até a ruína. Por isso quero que neste dia faça contínuos atos de humildade. Quero que você esteja como um menino envolto em fraldas, que não pode mover-se nem um pé para dar um passo, nem uma mão para agir, senão que tudo o espera da mãe. Assim, você estará junto a mim como um menino, me rogando sempre que te assista, que te ajude, confessando-me sempre teu nada, em suma, esperando tudo de mim. Então, procurava fazer quanto mais podia para satisfazê-lo. Me diminuía, me aniquilava, e às vezes chegava tanto de sentir quase desfeito meu ser, de modo que não podia obrar, nem dar um passo, nem sequer um respiro, se ele não me sustentava. Além disso, eu estava tão mal que tinha vergonha de me deixar ver pelas pessoas, sabendo que sou a mais feia, como em realidade eu ainda sou. Então, quanto mais eu podia fugir e dizer entre mim:
Oh, se vocês soubessem como eu sou ruim, e se pudessem ver as graças que o Senhor está me fazendo, porque eu não dizia nada a ninguém, e que eu sou sempre a mesma, oh, como me teria um horror. Depois, na manhã em que me ia de novo a comungar, me parecia que, ao vir Jesus a mim, fazia festa pelo contente que sentia ao me ver tão aniquilada. Me dizia outras coisas sobre o aniquilamento de mim mesma, mas sempre de maneira diferente da anterior. Acho que não uma, mas centenas de vezes ele falou comigo, e se ele me tivesse falado milhares de vezes, teria sempre novas maneiras de falar sobre a mesma virtude. Ó meu divino mestre, quão sábio és, se ao menos te tivesse correspondido. Lembro-me de uma manhã, quando ele me falava sobre a mesma virtude, ele me disse que por falta de humildade havia cometido muitos pecados e que se eu tivesse sido humilde, eu teria ficado mais perto dele e não teria feito tanto mal. Ele me fez entender como o pecado era feio, a afronta que este miserável verme tinha feito a Jesus Cristo, a ingratidão horrenda, a impiedade enorme, o dano que tinha vindo à minha alma. Fiquei tão espantada que não sabia o que fazer para reparar. Fazia algumas mortificações, pedia outras ao confessor, mas poucas me eram concedidas, assim que todas me pareciam sombras e não fazia outra coisa que pensar em meus pecados, mas sempre mais estreita a ele. Tinha tanto medo de me afastar dele, de agir pior que antes, que eu mesma não sei explicar. Não fazia outra coisa quando me encontrava com ele que dizer-lhe a pena que sentia por havê-lo ofendido. Pedia-lhe sempre perdão, agradecia-lhe porque tinha sido tão bom comigo e dizia-lhe de coração: olha, ó Senhor, o tempo que perdi enquanto poderia ter te amado. Então não sabia dizer outra coisa, senão o grave mal que tinha feito. Finalmente, um dia, repreendeu-me e me disse: não quero que penses mais nisto, porque quando uma alma se humilhou, convencida de ter feito mal e lavado a sua alma no sacramento da confissão, e está disposta a morrer antes de me ofender, pensar nisso é uma afronta à minha misericórdia, é um impedimento para estreitar o meu amor, porque ela procura sempre com a sua mente envolver-se na lama do passado e impede-me de fazer voar para o céu, porque sempre com essas ideias se fecha em si mesma, se é que procura pensar nelas. E além disso, olha, eu já não me lembro de nada, eu esqueci perfeitamente. Você viu alguma sombra de rancor na minha parte? E eu dizia-lhe: não, Senhor, és tão bom, mas sentia partir-me o coração de ternura. E ele: e bem quererás manter diante destas coisas? E eu: não, não, não quero. E ele: pensemos em amar-nos e em contentar-nos mutuamente. Daí em diante não pensei mais nisso. Fazia quanto mais podia por satisfazê-lo e lhe pedia que ele mesmo me ensinasse o modo como devia fazer para reparar o tempo passado. E ele me dizia: imitação da sua vida, imitação da vida de Jesus. Estou pronto a fazer o que tu queres. Olha, a primeira coisa que eu disse que queria de ti era a imitação da minha vida, assim que vejamos o que te falta. Senhor, dizia-lhe, me falta tudo, não tenho nada. E bem dizia-me: não temas, pouco a pouco faremos tudo. Eu mesmo conheço como és fraca, mas é de mim que deves tomar força. Depois de purificar, né, o exterior, né, as coisas externas que a distraíam de Deus, ele passou a purificação interior. E a primeira coisa que ele pediu foi o aniquilamento dela mesma, né? É o que nós aprendemos na Divina Vontade, né? É nós não nos considerarmos, né? Ele diz que é a humildade, né? É isso que ele está ensinando primeiramente para ela, ficar totalmente dependente dele, como se fosse um bebê, que depende de tudo da mãe, né? Depende que ela troque sua fralda, que ela lhe dê comida, que ela lhe leve de um lado para o outro, que ela lhe dê água, que ela lhe faça dormir, né? Que ela lhe tire do berço. Então, é totalmente dependente de um outro ser, né? Que o bebê é dependente totalmente
da mãe ou do pai, né? E nós, né, vamos nos transformar nessa total dependência de Deus, né? É só o que é a vontade dele na nossa vida que realmente importa, nada mais. E ele diz que no contrário, né, nos corações que são soberbos, ele não pode entrar. Elas estão tão infladas delas mesmas, né? Elas se consideram tanto, elas se acham tão importantes, elas acham que elas mesmas fazem tudo, que elas são inteligentes, que elas que conseguem fazer as coisas, né? Então, elas não levam em conta as graças de Deus, não atribuem nada do que acontecem a elas a Deus, não agradecem, não reconhecem. E ele diz que elas vão de queda em queda até a ruína, né? Porque a hora que lhe faltar, né, a força, a inteligência, né, e elas acharem que isso vem delas mesmas, elas vão se desesperar, né, e muitas acabam até tirando a própria vida, porque acham que não conseguem mais aquilo que conseguiam antes, quando eram mais jovens ou quando não estavam doentes, né. Então, isso é a soberba, né? É achar que por si só a pessoa pode alguma coisa. E essa atitude, né, de se aniquilar agrada a Jesus, né? Ele apareceu todo contente para ela, né? Porque ela estava fazendo, né, o aniquilamento dela mesma, né? Ela estava obedecendo, né? E então, ele várias vezes falou sobre esse aniquilamento, né? Ele tá no livro do céu inteirinho, ele fala sobre isso. Quanto mais ele fala, né, mais a gente compreende o que é esse aniquilar-se. Para ela poder, né, purificar também a alma dela, ele fez com que ela visse, né, todos os pecados que a falta da humildade, né, causou, né, nela, na vida dela, na alma dela, né. Se ela tivesse sido humilde, né, ela teria ficado mais perto de Deus e não teria feito tanto mal, né? Nós, sem Deus, né, nós somos capazes só de fazer o mal. E ele fez com que ela, né, depois de se arrepender e confessar tudo, se esquecesse das culpas, né? É o que ele nos pede, né? A partir do momento que nós fazemos uma confissão geral, que nós realmente nos arrependemos de tudo para começar essa vida nova, né? Essa vida de santidade divina, que é viver na divina vontade. Ele faz com que nós nos esquecemos do pecado, que o pecado existe, ou que nós temos alguma intenção de fazer pecado, de cometer pecado, né? Nós não pensamos mais nisso. Ele diz que ficar pensando em pecado é uma afronta à misericórdia dele, é um impedimento para nos estreitar ao amor dele. Quando a gente fica pensando muito no passado, no pecado que nós já cometemos antes de viver a divina vontade, a gente vai se afundando na lama, né? E não consegue voar para o céu. Então, se fecha para si mesmo, né? E ele não quer, né, que nós fiquemos assim desse jeito. Ele quer que nós estejamos livres para voar em direção a ele. Ele quer que nós nos contentemos em nos amar mutuamente, né? Nós amando a ele e ele nos amando. E ele ensina aqui um modo para que nós reparemos, né, o tempo passado, né, que nós vivemos antes de viver a divina vontade, é a imitação da vida dele, a imitação da vida de Jesus. E ele diz que pouco a pouco ele vai nos ensinar a fazer a imitação da vida dele. É porque ele nos conhece, sabemos como nós somos fracos, mas a força para tudo isso vem dele. Amém? Fiat.